Olá, e assim damos início ao nosso segundo bloco sobre a Lei Maria da Penha. E a gente começa pela assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar. E o que seria essa assistência à mulher? Como que ela fica no trabalho, se o agressor é do trabalho, como é que fica a situação em casa, como que o sistema público tem que recebê-la, seja em hospitais, seja na delegacia. O artigo 9º, ele trata exatamente disso, de como deve ser a assistência à mulher. Artigo 9º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. Parágrafo 1º. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Ou seja, a mulher ela não vai ficar desamparada. Parágrafo 2º. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua identidade física e psicológica. No caso dessa mulher trabalha no ambiente público, o inciso 1º do parágrafo 2 diz: acesso prioritário à remoção quando servidora pública integrante da administração direta ou indireta. Na iniciativa privada, é o inciso 2º, manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. 3º, encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução da união estável perante o juiz competente. Então, a mulher, quando ela for na delegacia e no processo criminal, ela já pode pedir, desde o início, que deseja se separar do agressor no caso de casamento, né? Que a Lei Maria da Penha tem a competência criminal, tanto civil, para tratar das diversas questões que influenciam na vida da mulher. O parágrafo 3º menciona a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, compreenderá o acesso aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, a DST, e da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis no caso da violência sexual. Quem deve custear tudo isso para a mulher, né? Então, parágrafo 4º. Aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os custos causados, inclusive ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, de acordo com a tabela SUS. Os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde, do ente federativo responsável pela unidade de saúde que preste o serviço. Então, se a mulher for atendida por um hospital estadual, o Estado deve ser ressarcido, se for municipal ou município. O ressarcimento de que tratam os parágrafos 4º e 5º deste artigo não poderá impor ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e de seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição de pena aplicada. Então, veja, a lei aperta o agressor ou a agressora. Por mais que haja o ressarcimento de tudo, isso não significa que a pena que vier a receber no final do processo seja atenuada.
A Lei Maria da Penha é uma lei dura e também ampara a família como um todo, nesse caso os filhos, né? Artigo 7º. A mulher em situação de violência doméstica familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituições de educação básica mais próximo de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação de documentos comprobatórios do registro de ocorrência policial ou do processo de violência doméstica familiar em curso. E a lei também deixa claro, parágrafo 8º, serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto do parágrafo 7º desse artigo. E o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público. Como vimos, a assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela tem assistência em todos os aspectos. É no trabalho, é fora do trabalho, como o poder público deve acolher, como fica a relação de trabalho dela, se é servidora pública ou se da iniciativa privada. Então a lei foi bem cautelosa ao observar os diversos aspectos da mulher na sociedade, né? Uma coisa muito importante também que a lei estabelece é uma forma de atendimento dessa vítima. A lei ela é bem cautelosa em diversos momentos. E ela também trata de como será o atendimento da autoridade policial para essa mulher vítima de agressão física ou psicológica em situação de ambiente doméstico ou familiar. Artigo 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento da medida protetiva de urgência deferida. Artigo 10-A. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Então vejam, aqui o atendimento será preferencialmente por mulher. Então, se houver alguma situação de urgência e no momento não houver uma mulher, poderá sim ser realizado por um homem. A lei é bem clara, ela fala preferencialmente. Então o que a gente vê aí no dia a dia, às vezes as vítimas já estão numa situação de desespero. A lei estabelece que preferencialmente a vítima será atendida por mulher. Ou seja, se no momento que ela necessitar de amparo do poder público tiver um homem, ele poderá atender essa mulher. A lei é bem clara, é uma preferência. Parágrafo 1º. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de violência doméstica quando se tratar do crime contra a mulher obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica familiar. Garantida de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com os investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminais, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. E normalmente, nesses procedimentos, o que a gente observa? Salas separadas, horários diferentes. Então, toda uma estrutura é pensada para que vítima e agressor não se encontrem. E um aspecto que eu avalio de muita importância, que está na lei, é a não revitimização. Ela busca evitar
que a mulher fique diversas vezes falando sobre o mesmo assunto. Então, uma vez é suficiente. Quando ela vai dar o depoimento, ela vai ler o depoimento dela e vai assinar. Ficar respondendo diversas vezes, isso agrava a situação psicológica e emocional da mulher. Como também essas inquirições, elas não podem tratar sobre a vida íntima da mulher, ou seja, o comprimento da saia, onde saiu, o que fez, o que não fez. Então tem que ter muito cuidado e sensibilidade também à autoridade policial para se ater aos fatos da violência em si. Parágrafo 2º. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. Inciso 1º. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo, à gravidade da violência sofrida. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar designada pela autoridade judiciária ou policial. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou uma gravação e a mídia deverá integrar o inquérito. Artigo 11º. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: 1. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 2. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. 3. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. 5. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária, para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação, de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução da união estável. Artigo 12º. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada. Vemos que todo o aparato do poder público está a serviço para a proteção contra a violência da mulher em situação doméstica ou familiar. Então, há casos que a mulher ela sai sem nenhum documento da casa, porque a situação chegou no limite, a autoridade policial pode acompanhá-la para que ela possa retirar, o poder público pode encaminhá-la para um abrigo de forma temporária e, dependendo do caso, até determinar que o agressor saia da residência. Então, nesse primeiro momento, busca-se cessar a violência e, com o processo criminal, civil ou administrativo, haverá toda uma fase de produção de provas para buscar ou não a condenação. A autoridade também ela deve ter uma sensibilidade para buscar conhecer essa vítima, perceber se ela é casada ou não, inclusive instruindo-a
sobre as possibilidades de, naquele momento, já pedir o divórcio ou a dissolução da união estável. 2. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. 3. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. 4. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Ouvir o agressor e as testemunhas. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte. 7. Remeter no prazo legal os autos do inquérito ao juiz e ao Ministério Público. Nessa primeira fase da delegacia, será adotada todas as medidas para que se escute no primeiro momento a vítima, as testemunhas e depois o agressor. E a autoridade policial, quando faz isso, já faz uma pesquisa sobre a vida pregressa do agressor, para saber se tem histórico. Também é muito importante fazer a pesquisa para ver se tem porte de arma, se tem a posse de arma. Como a gente vai ver, dependendo do caso, o agressor, o direito de posse e de porte é suspenso. Ele tem que entregar a arma à autoridade. Então, a fase do inquérito é tomada todas essas precauções. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter qualificação da ofendida e do agressor, nome e idade dos dependentes, então se a vítima trabalha, se é casada, se não é, do agressor a mesma coisa, onde moram e etc. No caso de haver filhos, o nome e a idade dos dependentes. E o terceiro, a descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Nesse momento, é importante que a ofendida solicite as medidas protetivas de urgência. E como a gente vai ver mais para frente quais são elas, e também um rol exemplificativo. A autoridade colocará no BO o que ela quer de medida protetiva de urgência e remeterá para o juiz. 4. Informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se a violência sofrida resultou de deficiência ou agravamento da deficiência pré-existente. Parágrafo 2º. A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no parágrafo 1º, o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Parágrafo 3º. Serão admitidos como meios de prova os laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Então, muitas das vezes, quando a mulher vai no hospital, ou até mesmo ao psicólogo, ao psiquiatra, na qual ela já há uma configuração de violência doméstico-familiar, é muito importante que ela peça relatórios médicos. Ou seja, fez a consulta, solicita um relatório médico, que nada mais é do que uma descrição do que está acontecendo com essa mulher. Esse documento é assinado pelo médico, pelo terapeuta, pelo psicólogo, e tem valor legal como prova. Esses documentos são muito importantes, ou no caso de violência física, se houve exames como radiografia, se houve um atendimento ambulatorial, então ela também deve pedir o relatório médico. Isso é um dever dos hospitais e dos profissionais de saúde que atendem qualquer cliente, qualquer paciente, fornecer relatórios médicos, que são laudos,
que tem muita validade no processo judicial. Artigo 12º-A. O Estado e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade no âmbito da Polícia Civil à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. Parágrafo 3º. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. O artigo 12º-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede da comarca, ou pelo município não for sede de comarca e não haver delegado disponível no momento. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente, ao mesmo tempo. Parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Nos casos mais graves, onde há ali o flagrante, a violência acontecendo, não importa, a autoridade que estiver presente tem que socorrer a mulher e prender o agressor. Ele ficará em prisão preventiva, que essa foi a única medida para cessar naquele momento a violência sofrida pela vítima. Artigo 13º. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas do Código de Processo Penal, do Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, que não conflitarem com o estabelecido dessa lei. A lei ela também traz uma indicação de procedimentos para atuar na Lei Maria da Penha, que é uma lei afirmativa. Então a gente viu naquilo que couber o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e demais legislações. Artigo 14º. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos Estados para o processamento e julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 14º-A. A ofendida tem a opção de propor de divórcio ou de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo 1º.
exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada a partilhas de bens. Então, um aspecto muito importante, né? No caso de casamento ou dissolução de união estável, a mulher ela pode pedir no mesmo instante que sejam desfeitas essas relações, isto é, então juridicamente não haverá mais a relação de casamento e nem de união estável, mas a lei também remete para o juízo competente, que é a vara da família e das sucessões, a responsável para tratar das questões dos bens. A mulher terá que propor uma ação só para tratar da partilha de bens. Mas o mais importante é que o vínculo jurídico que une agressora à vítima, isso de imediato já é tratado pela Lei Maria da Penha e a mulher tem que solicitar. Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstico-familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Isto é, a mulher pediu a separação ou a dissolução da união estável e a partir disso começar a ocorrer a violência doméstica e familiar, ela vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, dá início ao procedimento da Lei Maria da Penha e no processo da Vara da Família e das Sucessões, que já está tratando sobre as questões do divórcio e da divisão de bens, a partir do momento que está configurada a Lei Maria da Penha, esse processo passa a ter prioridade, ou seja, ele anda mais rápido para resolver o vínculo, as questões jurídicas e patrimoniais, como também as questões de guarda, no caso de filhos menores, envolvendo vítima e agressor ou agressora. Artigo 15º. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado. Ou seja, a mulher pode escolher onde que ela vai entrar com as questões judiciais envolvendo a relação que tem com o agressor, né? Se for o caso. Então ela pode escolher 1. Do seu domicílio ou de sua residência. 2. Do lugar do fato em que se baseou a demanda, que é o lugar onde ocorreu o briga, o desentendimento, onde a violência ocorreu, né? Então, se está numa viagem, ela pode escolher o local ali essa denúncia. E o terceiro, no domicílio do agressor. Então, nos casos de namorado ou não coabitarem, né, namoradas e etc., cada um tem a sua casa. A vítima ela pode escolher se quer um juízo mais perto dela ou do agressor. Artigo 16º. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada, com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Existem casos no Código Penal em que, dependendo do tipo de violência, a fase do inquérito policial, que é a investigação sobre o ocorrido, como foi a violência, as provas, etc., a mulher tem que pedir. Então, no boletim de ocorrência, pode deixar claro que deseja, sim, a continuidade do atendimento com a investigação, com a abertura de portaria, para que se dê início ao inquérito policial, aí sim, irá as testemunhas, o agressor, poderá ser juntado novas provas sobre a violência.
Então a mulher tem que pedir. Para os casos mais graves, aí não. Aí a mulher não precisa pedir, a fase do inquérito ocorre automaticamente, como casos que colocam em risco a integridade física, a ameaça e assim por diante. Então o Código Penal ele faz essa diferença, que dependendo do caso tem que ser pedido e dependendo do caso ele é automático. Sendo a ação pública condicionada à representação, isto é, a mulher ela solicita que haja um inquérito policial investigativo, pode ocorrer dela desistir e não é tão fácil assim. Será marcada uma audiência com o juiz, na qual ela será escutada, será dado os motivos e pela experiência que se tem, o juiz sabe, até mesmo vai estar amparado de outros profissionais, de uma equipe multidisciplinar, para verificar se é caso ou não de aceitar a renúncia da ação penal. Mas isso também tem que ocorrer em um curto prazo. Renúncia à ação penal ela deve ser feita rápida, porque uma vez chegando no Poder Judiciário, isso já vai para o Ministério Público. Então tem um curto prazo de tempo para solicitar essa renúncia. E uma vez o Ministério Público oferecendo a denúncia, aí não tem mais jeito, o processo seguirá até o final. Artigo 17º. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de pretensão pecuniária, bem como a substituição de pena que implique no pagamento isolado de multa. Que é muito importante, porque não adianta o agressor ter dinheiro. Ele vai sofrer as consequências e esse dispositivo que a gente leu, ele é claro quanto isso. Não adianta pagar multa, não adianta dar a cesta básica. É uma lei duríssima e também não se aplica a Lei 9.099 de 95, que são juizados especiais cíveis e criminais. Os criminais apuram crimes de menor potencial ofensivo. Quando envolve uma mulher vítima de violência doméstica e familiar, não será o caso de ir para o GCRIM. Irá para uma vara especializada para processar e julgar as questões relativas à violência doméstica. E chegamos ao fim ao nosso segundo bloco. Vocês podem, a qualquer momento, encaminhar dúvidas. O e-mail está escrito aqui embaixo. Será um prazer esclarecer sobre essa lei, que é muito importante. Vocês também podem procurar o Circo Herói, o e-mail também está aqui embaixo. Então fiquem à vontade para nos procurar, para que a gente possa bater um papo mais específico dependendo do seu caso.